Bom, pessoal, tudo bem? Então a gente vai continuar nosso estudo de eletrostática. A gente vai falar sobre potencial elétrico, geralmente dado pela letra V, tá legal? Bom, a gente estudou uma série de conceitos de eletrostática até agora, né? A gente falou da força elétrica entre duas cargas pontiformes. A gente falou do campo, então determinada carga no espaço, ela gera um campo elétrico. Então quando eu ponho uma carga de prova, a gente tem um campo elétrico que vai atuar sobre essa carga, a gente falou da energia e agora a gente vai falar do potencial elétrico. Bom, o potencial elétrico, pessoal, ele é um conceito muito usado. Ele é geralmente pela letra V. Ela é V de P, eu já vou explicar por quê, tá? Mas se for só V, também não tem problema. Então, o potencial elétrico ele é igual à energia potencial dividida pela carga Q. Então é o seguinte, igual aos outros conceitos, vamos pensar que a gente tem aqui um elemento que tem uma cargona Q. E a gente vai botar uma carga de prova aqui também, Qzinho. Bom, a gente já sabe que esse sistema, se esse elemento aqui for de carga positiva e essa carga de prova também for positiva, a gente sabe que vai ter energia potencial. E além da energia potencial, a gente vai ter também esse novo conceito chamado potencial elétrico. Tá bom? A unidade de potencial elétrico, pessoal, ela é Joule por Coulomb. Joule é a unidade de energia potencial e Coulomb é a unidade de carga. E isso é chamado de volt. Opa, volt. Aí vocês vão pensar, o volt eu conheço, né? A gente sabe que a tomada tem 110 volts ou 220 volts. A gente sabe que uma pilha tem 1.1, acho que é 1,5 volt. A gente sabe que uma bateria de um carro tem 12 volts. Isso que a gente chama de volt da tomada, da bateria e da pilha é o que a gente chama de diferença de potencial ou DDP. Como assim? Uma bateria de um carro, por exemplo, vou desenhar bem aqui. Isso aqui é uma bateria de um carro de 12 volts. O que tem 12 volts é justamente a diferença de um polo da bateria pelo outro. Do mesmo jeito que numa pilha, por que tem 1,5 volt? É a diferença do polo positivo da bateria para o negativo. Isso é a diferença de potencial, tá legal? E aqui a gente pode trabalhar tanto com potencial quanto com diferença de potencial. Qual que é a diferença da diferença de potencial da DDP e do potencial elétrico? Fazendo uma analogia, é como se a gente falasse da altura. A gente tem a nossa altura, ou a gente tem a altura de um prédio, a altura de alguma coisa, e para determinadas ocasiões, determinadas situações, a gente fala da diferença de altura. A diferença de altura de uma pessoa e para outra é tanto, a diferença de altura de um prédio para o outro é tanto, e assim por diante. É mais ou menos essa analogia, tá legal? Mas o que é importante aqui para a gente é saber essa fórmula, tá bom? Saber essa unidade, que é a unidade da diferença do potencial elétrico é volt. Bom, pessoal, é o seguinte. Geralmente, na diferença de potencial, a gente não trabalha com um objeto assim, de qualquer forma. A gente aproxima ele para um objeto pontiforme. Então eu posso resumir o meu potencial para um objeto pontiforme e uma carga de prova aqui. Tá bom? E esse conceito ele vai lembrar muito o conceito de campo elétrico. Vocês vão ver por quê. Bom, vamos lá. Então a diferença de potencial é igual à energia potencial pela carga. A energia potencial a gente viu na última aula, nas duas últimas aulas, que ela vale K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância, certo? Isso, pessoal, é dividido por uma carguinha de prova. Por que eu falei que ia lembrar do campo elétrico? Porque é muito parecido, né? Quando a gente descobriu o campo elétrico era o que? Era a força de um campo pela carga. Né? Agora a gente está falando da energia potencial pela carga. Então, esse Qzinho com esse Qzinho vai cortar. E aí, outra forma que a gente pode usar para a diferença de potencial é que a diferença de potencial no ponto P, por isso que eu estava botando P, aqui eu vou chamar de ponto P, pode ser ponto A diferença de potencial é sempre nesse ponto. Ela vai ser K, Qzão, dividido por Dzinho. Dzinho é a distância entre a nossa cargona e a nossa carga de prova.
por que é VP? Porque se eu tiver, vou por exemplo desenhar, deixa eu só tirar isso aqui daqui, ó. Vou botar aqui, ó. Tá legal? Então vamos lá. Se eu tiver outra carga aqui, opa. Se eu tiver outra carga aqui, aí a minha diferença de potencial vai ser relacionada a essa distância D2. Se eu tiver outra carga aqui, também vai ser relacionada à minha distância D3 e assim por diante. Por isso que ela é sempre num ponto. Tá bom, pessoal? Bom, vamos dar continuidade. Deixa eu subir essa forma, que essa forma também é muito importante. Então, anotem essas duas fórmulas, tá bom? A gente usa assim, essa daqui também tem exercícios, eu vou fazer um com vocês depois, que ele pede para você descobrir a energia e ele te dá o potencial e a carga, então é muito fácil, você só substitui na equação. E tem exercícios que vão envolver somente a cargona, não a carguinha de prova, tá legal? Então anotem essas duas formas e anotem que a unidade é volt, tá bom? O K é a constante elétrica que a gente já estudou. E eu vou continuar, eu vou apagar algumas coisas aqui, tá bom? Aí vocês anotem e a gente já retoma. Apagar tudo. Pronto. Bom, pessoal, a gente falou agora do potencial. Vamos pensar no seguinte. E se eu quiser saber o potencial, quando eu tenho várias cargas, aqui eu tenho uma carga, vou fazer diferente. Vou fazer uns pontos só para ficar... Aqui eu tenho um Q1, aqui eu tenho um Qzão 2, e aqui eu tenho um Qzão 3. E eu quero saber a diferença de potencial nesse ponto. Podia ser qualquer um, vou fazer nesse ponto aqui, tá legal? Bom, a diferença de potencial, o potencial elétrico, né? Eu não quero saber a diferença não, perdão, eu quero saber o potencial elétrico. O potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar. Então, diferente do campo elétrico, o campo elétrico a gente tinha que ver nesse ponto para que lado que está o campo, se está apontando para lá ou para cá, para lá ou para cá. No potencial elétrico não importa, o potencial elétrico é uma grandeza escalar, então pela própria fórmula dele, deixa eu até fazer de novo aqui, ó, que é K, Qzão pela distância, nessa própria fórmula dele, a gente vê que não tem modo, então não tem problema se é negativo, se é positivo, é uma grandeza escalar. Então para calcular o potencial no ponto P, por exemplo, basta eu fazer uma soma, eu vou fazer um somatório, vou nem botar essa notação aqui, eu somo todas as cargas que estão relacionadas no meu potencial. Então vai ser o potencial de Q1 mais o potencial de Q2 mais o potencial de Q3 e assim sucessivamente até independente de quantas eu tiver. Então Qn, tá legal? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pensar nesse exercício aqui. Nesse exercício aqui, a gente vai fazer... Bom, vamos trabalhar com elas separadas. Então vamos para Q1. Então o potencial é o K é igual vezes o Q1 dividido pela distância D1. Tá legal? A gente tem a distância desse para cá, para esse ponto P. Isso aqui é a distância D1. Mais o mesmo K é igual vezes o Q2 dividido pela distância D2. Né? Vamos fazer outra cor aqui, a gente tem a distância do ponto P até o ponto Q2. E não muito diferente, não obstante das outras, a gente vai ter para a carga 3, o K vezes o Q3 dividido pela distância D3. Eu vou fazer em amarelo. Sei lá se é amarelo, laranja, aqui. Tá legal? Então é assim que a gente vai trabalhar com o potencial. É bem tranquilo, essa primeira aula foi mais tranquila. A próxima eu vou fazer uns exercícios. Aqui, pessoal, a gente pode não simplificar, né? A gente pode deixar o K em evidência, porque ele é comum nas três equações. Aí ficaria Q1 por D1, mais Q2 por D2, mais Q3 por D3. Tá legal? Mas isso aqui não é necessário. Faz a conta normal para vocês não se confundirem. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Um abraço a todos. Espero que todos vocês estejam bem, viu? Qualquer coisa, pessoal, eu sei que são muitos conceitos, né? Tem força, campo, energia. Se vocês estão com dúvida, porque é normal a gente confundir todos esses conceitos, volta, assiste os vídeos de novo, ou me procura, faz alguma coisa que se vocês me procurarem eu ajudo, tá legal?
Então é isso, até mais.